Bom, seguinte, a gente vai fazer uma troca. Então a gente vai fazer uma troca de operações. Então inicialmente a gente poderia começar com os reais, todos os números reais. E aí eu vou trocar as operações. Então eu vou definir duas operações. Uma operação de soma, né? Então eu vou somar U mais V. E eu vou definir uma operação de multiplicação por escalar. Então eu vou pegar um número real e vou multiplicar pelo vetor. Então, nós vamos definir essas duas operações. Aqui eu estou somando dois vetores, né? Inicialmente a gente está pensando em pegar U e V nos reais. Então são dois números reais. Aqui eu estou multiplicando o número real, que é o corpo que nós estamos usando, corpo de escalares, e o U é um vetor. Só que o vetor é um número também, ó. Nesse caso é um número. E aí eu vou definir essas operações utilizando as operações que a gente já conhece. Então a soma eu vou definir como sendo o antigo produto. Então vai ser U vezes V. E a multiplicação por escalar eu vou definir como sendo a potência. Então isso vai ser U elevado a lambda. Tá? A gente vai definir assim. Bom, o que tem de interessante aí, né? Interessante aqui é que a gente está com duas operações. A gente já tinha duas operações. Vamos voltar um pouquinho. Vamos olhar para duas operações de R. Aqui em R a gente tem duas operações que é soma, produto, e aí a gente tem a potência também. Como é que eu vou representar isso? Eu vou colocar o símbolo do LaTeX aqui, que é o acento. Então a gente tem três operações lá. Essas operações elas formam uma sequência. Todas as três são derivadas da primeira. Tá, ó. Como é que eu faço x vezes y? Então, na verdade, vamos pegar números inteiros, porque é mais simples a gente pensar em números inteiros. Depois você faz uma extensão dessa operação. M vezes n. O que é isso? É m vezes o n, ou seja, é n mais n mais n. Quantas vezes? M vezes. M vezes. Tá vendo? Então, a multiplicação ela foi definida em termos da soma. Então, a multiplicação, a soma já gerou uma nova operação, que é a multiplicação. E a potência? O que é m elevado a n? É m vezes m vezes m. Quantas vezes? N vezes. N vezes. Então, a potência, ela é uma operação, a potência de dois números, obviamente a potência não é comutativa, né? 2 elevado a 3 é 8 e 3 elevado a 2 é 9, tá vendo? Não é comutativa, você não pode trocar a ordem. Aqui a gente não está muito preocupado com isso, porque essa operação é externa, então esse cara é fora do conjunto, a gente não está preocupado com comutatividade, enquanto essa é comutativa. Então, mas as duas operações, o produto é consequência da soma e a potência é consequência do produto. Então o produto gera uma nova operação. Do mesmo jeito, da mesma forma. Então, você tem uma sequência de operações, mas as três são derivadas da mesma operação. Então, o que parece importar é isso. Para você ter as propriedades, a adição ela já tem as propriedades. A adição é comutativa, né? A adição é comutativa, é associativa, tem um elemento neutro da adição e tem um inverso aditivo, né? Ela já tem as propriedades.
A1, A2, A3, A4. Então, se a primeira operação tem as propriedades e você define uma nova operação que é o produto, dessa maneira, então você vai ter um espaço vetorial, tá? Se você definir o lambda aí dessa maneira, tá? Só pensar um pouquinho aqui, esse exemplo é interessante para a gente pensar. Esse é um dos pontos bem interessantes. Ó, por exemplo, aqui você tem um problema, né, com a comutatividade, o problema que a nova operação não satisfaz a propriedade. Ela não herdou essa propriedade do produto. Ela não herdou da operação anterior. Essa multiplicação, será que ela herda a propriedade de comutatividade dessa operação? Ou é uma coisa que aconteceu milagrosamente, né? Então, temos que pensar um pouco nisso. Mas não é muito o foco do que eu estou querendo pensar. O que eu estou querendo olhar aqui é quanto ao elemento neutro. Por quê? O que falha? Essa operação ela tem um elemento neutro. Essa também tem um elemento neutro. Agora, mas tem um detalhe. O que eu estou pensando é o seguinte: o inverso, só colocar esse problema, eu não quero resolver o problema, mas vamos colocar esse problema. Aqui a gente tem um elemento neutro, né? Aqui tem um elemento neutro que é o zero. Esse elemento neutro não tem inverso nessa operação. Por que isso acontece? Por que o elemento neutro da primeira operação não tem o inverso da outra? Entendeu? Então eu vou só colocar essa questão. Aqui, o 0 a menos 1 não existe. Não existe o 0 a menos 1 nessa outra operação. Então essas duas operações estão relacionadas dessa forma. A pergunta que eu estou me fazendo, na verdade, é a seguinte: se a gente começa com uma operação, no caso eu estou com a adição, né? Começa com uma operação e a gente constrói uma nova operação baseada nessa primeira, dessa maneira, constrói assim. Esse problema vai acontecer independente da primeira operação? Então essa é a questão. Esse problema vai acontecer independente da primeira operação? E se eu definir uma operação de adição melhor do que aquela? Né? Melhor em que sentido? De modo que o elemento neutro vai ter o inverso aditivo, o inverso multiplicativo. Será que isso é possível? Então, é só uma pergunta que eu vou inserir aí. Né? Bom, o fato é isso, nós estamos com duas operações. Essas duas operações novas, elas têm a mesma característica que as duas operações antigas tinham. A segunda operação é definida em termos da primeira. Ou você fica com esses pares aqui de operação, ó, mais e vezes, ou você tem esse par de operações, ou você define um novo par de operações, que é mantém o vezes e pega a potência. Então é vezes e potência. Tá vendo? Então você está com um par de operações, só que a segunda operação é definida em função da primeira operação. É essa cadeia. É definido dessa maneira. Tá? Definido indutivamente. E essa primeira operação, ela tem as propriedades A1, A2, A3 e A4. Então você faz isso, ó, você tem um par de operações, que no caso a gente está simbolizando aqui com mais e vezes. Então você tem um par de operações e a primeira operação tem as 4 propriedades. Tá vendo? Essencialmente é isso. E a segunda operação é definida em termos da primeira operação dessa forma. Tá? Eu vou fazer essa definição de uma forma mais formal, né? Como é que eu definiria essa operação aqui?
eu vou definir por indução. Então a gente vai definir assim, vou pegar o primeiro elemento aqui, ó. 1 vezes n é igual a n, a gente vai definir assim, ok. E para eu definir para o 1 e vou definir para o próximo. Então, m mais 1 vezes n é igual, aí você define valendo a distributiva, é m vezes n mais m. Ó, isso deixou de fora o produto de... Isso aqui só funciona para inteiros, né? Que está definindo o produto de inteiros. Quando você coloca o mais aqui, você está forçando essa situação aqui. Isso funciona para inteiros, né? Teríamos que pensar como é que multiplica números reais. Ok. Essa contagem aqui vai funcionar bem para números inteiros, né? Se falar quantidade. Aqui isso funciona bem também no segundo entrada para números reais. Esse cara aqui não precisa ser, aqui é m, aqui é n, aqui é n. Esse cara não precisa ser inteiro não, ele pode ser real. Mas o primeiro ele representa a quantidade. Isso aqui só vai estender o intervalo 0, 1. Então precisaria definir a operação para m nesse intervalo. Então fico devendo isso aqui. Ok. Bom, lá nos reais a gente tem esse mesmo problema. É bom a gente comentar isso, ó. Por exemplo, o que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. 2, 3 vezes, multiplicando, né? Agora, o que é 2 elevado à raiz de 3, por exemplo? Aí a coisa fica um pouquinho complicada, né? Então, vamos dar um passo antes aqui, ó. O que é 2 elevado a m sobre n? Isso vai ser a potência m do 2 e a raiz enésima do 2 elevado a m. Então você sabe fazer isso aqui, mas já é difícil calcular isso. Mesmo quando aqui é uma fração, já é um pouco difícil calcular isso. Mas está definido. Ok. Agora, isso aqui é um número racional. Agora, o que é 2 elevado à raiz de 3? 2 elevado à raiz de 3 é o resultado de uma sequência de números. Isso aqui é 2 elevado a m sobre n, quando esse cara aqui se aproxima de raiz de 3. Então, isso aqui dá para fazer, né? Então, esse número é um limite. Não sei se vocês já viram o limite no cálculo, mas esse número é um limite. Você consegue aproximar uma sequência de raiz de 3? Qualquer número real eu consigo uma sequência de racionais indo para ele. Então, o 2 elevado à raiz de 3, ele é o limite de 2 elevado a m sobre n, quando m sobre n vai para raiz de 3. Essa é a definição. Aí tem uns probleminhas a mais, enfim. Mas a questão é que, para números reais, essa potência ela já é complicada, né? Mas a parte inteira é mais simples de definir. Então, o mesmo problema que eu tinha aqui, quando eu tento definir essa nova operação em termos da anterior, com números inteiros funciona bem. Aí a parte de números reais tem que ser complementada com limites, né? Então tem que ter teoria de que essas coisas funcionam, né? Eu consigo fazer essa aproximação, então precisa começar por aí. E depois essa expressão tem um limite, ela vai se aproximar disso aqui, de alguma coisa, vai se aproximar de um número. Se não se aproximar de nada, então também não tem essa resposta. Enfim, tem uns problemas aí. Mas a ideia mas isso está tudo resolvido para números reais, então aqui funciona bem. Então tá bom. Então a gente tentou sair daquela caixinha fechada lá que era o conjunto dos números reais, né? A gente tentou fazer isso, a gente está
mas ainda ali dentro, né? Você está com 2 operações, você vai passar para as próximas 2. Então, é um exemplo que faz a gente pensar bastante coisas aqui, mesmo sem sair, mantendo essas operações que a gente já conhecia, com as propriedades que a gente já conhece, a gente é forçado a pensar em algumas coisas. Se eu mantiver uma operação com as propriedades e definir uma próxima de forma indutiva dessa maneira, vai funcionar? Isso vai ser um espaço vetorial? Quais são os problemas que a gente tem? O que a gente ganha e o que a gente perde? Então, eu vou analisar algumas coisas aqui. Então, essa é uma questão, por exemplo, né? Isso vai acontecer, o elemento neutro dessa nunca vai ter o inverso da primeira, inverso multiplicativo nesse caso da primeira operação? Isso é uma pergunta, né? Essa talvez dá para responder. Eu não vou avançar muito aí agora, porque a essência desse conjunto de números reais é essa, né? Você tem 2 operações, uma tem todos os requisitos e a outra operação não tem um dos requisitos, né? Que é o 0. O primeiro problema que a gente apresenta aí é esse. O 0 a menos 1 não existe. Então, esse é um problemão. Você não pode dividir por 0. Depois, as matrizes, por exemplo, a matriz às vezes não é invertível, né? Mas é uma generalização. O único cara que não é invertível é esse. Mas aí você tem matrizes, por exemplo, 1, 2, 1, 2, que não é nula, diferente de 0, é diferente da matriz nula, mas não é invertível, né? Então aí já é um outro ambiente. Mas aqui o único problema é esse. Então é uma coisa essencial desse conjunto de números, é isso, né? Eu vou passar para o próprio exemplo mesmo, o que acontece dentro do próprio exemplo. Isso é uma questão à parte aqui, né? O que acontece ali dentro do próprio conjunto? Inicialmente a gente pode pensar em manter isso aqui. Aí quais são os problemas que a gente tem quando a gente mantém esse cara aqui? Então eu vou definir a operação de soma. U mais V é o antigo produto. E a operação de produto é a potência, a antiga potência, é U elevado a lambda. Ok. Bom, veja bem, a gente quer que essa operação ela seja comutativa. Então vamos começar por aí, ó. Então A1, se eu definir essa operação como produto, o produto é comutativo. Então U mais V é igual. O que é U mais V? U mais V é aqui, está definido, é U vezes V. Só que o antigo produto, ele é comutativo. Então isso aqui é igual a V vezes U. V vezes U, pela definição, né, o que é somar 2 caras? É multiplicar. Então isso é V mais U. A nova operação de adição, a nova operação que a gente está chamando de mais, né, mais bolinha, ela é comutativa, tá vendo? Acabou sendo comutativa. Ok. Então a gente não tem nenhum problema, isso funciona para todo número real. Isso aqui funciona para todo número real. U e V. Para todo par, U e V. Então a gente não teve nenhum problema aqui. Então, por enquanto, ó, mantém esse conjunto. A2 é a associatividade. U mais V mais W é igual U mais V mais W. Então, associa primeiro o V com W. Então, essa operação ela está definida em termos do produto. Então, vai ficar U, só troca o símbolo. U vezes V vezes W. O produto é associativo para todos os números reais, não tem exceção. Então, isso aqui funciona para todo número real. Então, isso é igual U vezes V vezes W, associando os dois primeiros. Aqui também não tivemos problema.
E agora isso aqui a gente escreve trocando o símbolo de volta para mais. Então isso é U mais V mais W. Associando os dois primeiro. Então, ok, comutativa, é associativa, então pode manter o conjunto dos números reais para associativa, não tem problema aí. Agora, A3, quem é o elemento neutro dessa operação? O elemento neutro dessa operação é o número 1. Então, existe o zero desse conjunto. Eu vou botar um símbolo especial. O zero desse conjunto, zero de E, é quem? É o 1 dos números reais. O 1 dos números reais. Então, quem é o zero de E? É o número 1 dos reais. Esse cara existe, está lá em E, e ele tem qual propriedade? U mais 0 de E é igual, vamos fazer a conta, vai ser U vezes o 0 de E. O 0 de E eu vou trocar por 1. 1 real. 1 dos reais. O 1 dos reais, quando multiplica, com essa operação de multiplicação, dá o próprio elemento. Então, isso é o próprio U. Então, U mais 0 é igual a U. Então, esse é o elemento neutro da adição, da nova adição. Então, ok. E não temos problema, posso manter o conjunto. Agora, a última operação, temos um problema. Então, A4 é para todo U em E, existe o cara que a gente chama de menos U. O que o menos U tem que satisfazer? Eu vou botar o menos com a bolinha aqui, ó. O que o menos U tem que satisfazer? Ele tem que satisfazer o seguinte, tal que U somado com menos U é igual ao elemento neutro, o 0E. Só que o 0E é o 1 real. Ok, então vamos escrever essa equação. Isso é igual a isso. Ou seja, o que é essa soma? A soma é o produto, vezes esse elemento aqui, que é o menos U, é igual a 1. Isso tem que funcionar para todo U em E. Aí aparece o primeiro problema. Então, o primeiro problema apareceu aí. Quem é o cara que não tem inverso? Quem é o cara que não tem inverso multiplicativo? O 0. Então, eu preciso tirar um elemento desse conjunto, que é o 0. Então, esse conjunto só serve para manter essas propriedades. Eu tenho que remover o número 0 desse conjunto. Então, eu ficaria aqui com esse conjunto aqui, tá? O R asterisco. Então, aí tudo bem, né? Se eu fizer isso, eu consigo manter essas propriedades aqui, essas 4 primeiras propriedades da operação de multiplicação. Só precisa tirar o 0 do conjunto, tá? Mas a gente vai precisar tirar mais elementos para as próximas propriedades. Então, vamos continuar aqui. Então, quando eu passo para M, eu vou ter que trabalhar nesse cara aqui, então vamos fazer assim. Então, quando eu passo para M1, quem é M1? Né? Aliás, vamos voltar um pouquinho. Quando eu olho para essa operação aqui, quais números eu vou conseguir calcular essa operação? Então, se eu pegar, por exemplo, 2 vezes 3, vai dar 3 elevado a 2. Tudo bem, aqui não tem problema. Menos 3 vai dar menos 3 elevado a 2. Também não tem problema. Tá? Esse negativo não tem problema. Agora, esse negativo tem problema.
Então vamos pegar menos 2 elevado a multiplicado por pera. O problema não é esse, o problema é quando aqui é negativo, é menos 3 mesmo, e aqui é 1/2. 1/2 vezes, então aqui 1/2, tudo bem, tem que ser número real, né, que a gente está começando trabalhando com o número real aqui, e aqui um cara em E. Então esse cara pertence aos reais, que é o corpo escalar, e esse aqui pertence ao conjunto E. Então a gente vai ter que fazer mais um filtro nesse conjunto E para funcionar essa operação. Então aqui, isso vai dar menos 3 elevado a 1/2. Elevar a 1/2 é tirar a raiz. Então, raiz de menos 3, isso aqui não pertence aos reais. Não pertence aos reais. Então, não conseguiria calcular isso nos reais. O que eu preciso evitar? Eu preciso evitar que a base seja negativa. Para que eu tenha frações com denominador negativo, denominador par, quer dizer, se você tem uma coisa assim, m por n vezes, vou botar 2n aqui, 2n vezes um cara negativo, por exemplo, menos 3, aí você vai ter um problema nesse 2. Né? Esse 2 aqui, você tem um problema. Então, para evitar isso, ao invés de filtrar aqui, porque aqui eu preciso que seja todos os números reais, eu vou filtrar aqui. Então, eu vou fazer mais restrição no conjunto E. Então, eu vou tirar os negativos. Os negativos é que me causam esse problema. Se esse número não for negativo, eu não tenho esse problema aqui. Se aqui for positivo, está tudo bem. Então, eu vou tirar os negativos. Então, eu vou fazer mais um filtro aqui, que é remover o zero e os negativos. Então, eu vou colocar R mais asterisco. O R mais são os não negativos, né? Aí o zero está incluso. Aí coloca o asterisco e tira o zero. Então, esse conjunto fica sendo o conjunto dos U's em R, tais que os U's são positivos. Então esse era o problema. Já para definir essa operação, né, aqui a gente não teve esse problema na definição, aqui a gente teve um problema nas propriedades. Aqui na hora de definir a operação, eu preciso que... o primeiro problema que a gente teve com a adição foi na hora de calcular o elemento inverso. O elemento inverso de todo mundo. Então isso não funcionava. Todo mundo no conjunto. Então eu tive que tirar o zero. É o único problema que a gente teve com a adição. O problema da potência é com os números negativos. Então eu tenho que tirar os negativos. E aí está tudo certo. Fazendo isso, a gente consegue as propriedades. Então vamos demonstrar as propriedades. Eu vou começar aqui. Então, M1 é uma associação alfa, beta, só que é esse produto, né? Aliás, aqui são números reais, então é alfa vezes beta vezes U. Ok. Então, o que é isso? Isso é igual a... Esse produto aqui é a potência. Esse produto é a potência. Então, isso vai ser U elevado a alfa vezes beta. Eu vou trocar a ordem aqui porque o produto é comutativo. Então, isso é U vezes beta vezes alfa. E U vezes beta vezes alfa é igual a U elevado a alfa U elevado a alfa elevado a beta. Esse elevado... Pera, o contrário, né? Eu já troquei a ordem para ficar ao contrário. U elevado a beta elevado a alfa. Esse elevado a alfa, olha o que é o elevado. Elevado vira o produto. Então ficou alfa, produto,
ao segundo elemento, que é U elevado a beta. U elevado a beta também é um produto. Então, isso ficou alfa, produto, parêntese, beta, produto, U. Pronto, fechou. Então, nós temos isso é igual a isso, que é a M1. Então, a M1 vale. Ok? M1 vale para todo mundo. M2. Quem é a M2? M2 é distributiva. M2 e M3 são distributiva. Eu vou fazer uma e deixo a outra. Está feito aí no texto, né? Eu vou fazer mais uma aqui. Então, a M2. M2 é alfa mais beta. Essas operações, olha, são de produto normal, porque elas são operações no corpo. Tá, então eu estou usando as operações normais lá dos reais. Olha. Essas operações, quando eu opero os escalares, eu estou fazendo operações no corpo de escalares, né? Então, que nesse caso é o conjunto dos reais. Então, é uma operação normal aí, mais normal. E multiplicado por U, mas a multiplicação aqui é a multiplicação nova, multiplicação por escalar nova. O que dá isso? Isso é U elevado a alfa mais beta, que a gente sabe lá no conjunto dos reais, que vale U elevado a alfa vezes U elevado a beta. Bom, esse produto de números, isso aqui é um número, isso é um número, esse produto se traduz como mais com a bolinha. Então, isso é U alfa mais U beta. Agora, as potências, o alfa e o beta, elas são iguais a alfa, produto U, mais beta, produto U. Pronto. Então, M2 vale também. M3 é análogo, M3 é análogo, e M4. Então, M4 é o elemento neutro dos reais, tá? Esse aqui é o número 1 dos reais, do corpo de escalar. Então, você pega o número 1 dos reais, tá, do corpo, e multiplica ele por um vetor. A multiplicação é o produto por escalar. É o produto por escalar vetor. Isso dá igual, pela definição, é potência. Então, isso é U elevado a 1, que dá U. Então, esse cara deu igual a U. Então, multiplicar desse jeito dá o próprio cara. Preserva o elemento neutro da multiplicação dos reais. A gente trocou o elemento neutro aqui por... A gente trocou o elemento neutro. Em vez de 0, a gente está usando o 1, né? Em vez de usar o 0 dos reais, a gente está usando o 1 dos reais. E aí, olha o que aconteceu. A soma virou a multiplicação, e multiplicar por 1 dá o próprio elemento. Aqui, aconteceu uma coisa parecida, mas o produto virou a potência, e potência de 1 dá o próprio elemento também. Tá? Ok, então tudo bem. Se eu tirar esses elementos, se eu tirar os elementos negativos e o zero, eu consigo fazer com que essas novas operações tenham todas as propriedades. Tá? Então, faz com que esse conjunto ele seja um espaço vetorial. Vou escrever isso melhor, memoriza isso aqui, ó. E aí você tem R mais estrela com as operações, novas operações de soma e produto por escalar, é um espaço vetorial. Então você tem esse resultado aí, ok?